Então, vamos lá para nossa página 22, que agora a gente vai entrar em quê? Como o aparelho respiratório realiza essa troca dentro do nosso corpo com o ambiente, né? A partir dos órgãos, né? Quais são os órgãos que fazem essas trocas gasosas dentro do nosso organismo? Então, aqui, ó. Primeira coisa. Nós temos duas partes no nosso aparelho respiratório. Vocês vejam bem ali que tem aquela imagem, né? Essa imagem aqui, ó. Essa imagem, reparem aí. Então, o sistema respiratório ele é dividido em duas partes, que são as vias superiores, né, que ficam em cima, e as inferiores, que ficam para baixo. Então, vamos lá. Quem faz parte das vias superiores? É a boca, o nariz e as cavidades nasais, certo? E também a faringe, a faringe e a laringe, isso aí. Já nas vias inferiores, quem faz parte? A traqueia, os brônquios, bronquíolos e os alvéolos pulmonares, que fica lá dentro do meu pulmão, como vocês podem perceber ali. E outra coisa, só para vocês perceberem ali, que nós temos 2 QR Codes, né? Então, depois a gente vai comentar sobre isso aí. Muito bem, então, vias superiores, boca, nariz, boca, cavidades nasais, faringe e laringe. Vias inferiores, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. Muito bem. Então, vamos lá. Ali no quadro 1, tá explicando essas três partes ali, que é o nariz, a boca e as cavidades nasais. Então, o ar entra, né, pelo nariz ou pela boca. Se vocês perceberem aqui, pessoal, ó, aqui assim, ó, nessa partezinha aqui no meio, ó, vocês olhem ali na imagem. Tá falando ali, ó, ou o ar entra pela boca ou pelo nariz, né? Por quê? A gente não consegue respirar ao mesmo tempo pelo nariz e a boca. Vocês podem fazer o teste, não consegue. Então, o que acontece ali aqui, ó, nesse pedacinho aqui no meio? O que acontece? É como se ali, opa, bati na câmera. Como se ali tivesse um dispositivo. Quando eu puxo o ar pelo nariz, fecha ao lado que entra pela boca, entenderam? Então, vice-versa. Então, é essa a função ali dessa coisinha que tem aqui na nossa garganta, tá? É como se fosse uma alavancazinha, ela abre e fecha conforme a tua respiração. Então, o correto é o quê? Que o ar ocorra pelas cavidades nasais, né? Pelo nariz, certo? Pois é nessa região que a gente tem o quê? O pelo, os pelinhos que a gente tem dentro do nariz e o muco. O que é o muco? O muco é aquele material gelatinoso. Ele é responsável em quê? Em reter os resíduos e umedecer o ar quando ele entrar no meu organismo, né? Então, é nas cavidades nasais que o meu ar ele é filtrado, aquecido e umedecido. Porque, vejam bem, se eu respirar pela boca, puxar assim, ó, o que eu vou sentir? O meu ar vai ficar seco, certo? Então, quando eu faço a respiração correta, que é pelas cavidades nasais, ó, o meu ar ele vai entrar como? Filtrado, porque os pelos e o muco vai fazer com que os resíduos parem ali, o que não é bom para entrar dentro do meu pulmão, né? E também ele vai aquecer o meu ar que ele vai entrar e vai manter ele umedecido, que não é o que acontece quando eu respiro pela boca, certo? Vamos agora ali para a parte 2, para o nosso quadrinho da parte 2. Na parte 2, o ar continua seguindo por onde? Pela faringe e depois laringe e traqueia. Qual que é a traqueia? A traqueia é essa aqui, né, gente? Ó, essa partezinha que desce aqui no meio, ó, certo? A traqueia, desculpa, e a traqueia? Vamos parar ali que senão vocês vão se confundir. Então, assim, ó, é na laringe que estão o quê? As pregas vocais. O que são as pregas vocais? É quando a gente emite é a nossa fala, né? O nosso som, que sai através das pregas vocais. E
Da laringe, o que? Ainda o ar passa, daí ele vai passar pela traqueia, que é o órgão, que ele é o tubo, que é esse que eu falei pra vocês, né? Esse tubo aqui, ó, esse é a traqueia. Ele é um tubo que apresenta diversos cílios responsáveis por filtrar novamente aquele ar que já entrou lá no início, lá, ó, nas cavidades nasais, que foi filtrado, foi aquecido e umedecido. Aqui na traqueia, quando ele chega aqui, ó, ele vai ser novamente filtrado através do quê? Desses cílios que estão lá dentro, como se fossem os pelinhos que vão novamente filtrar o ar que eu já inspirei aqui pelo nariz, né, pelas cavidades nasais, e novamente ele vai fazer outra filtragem aqui na traqueia. Para quê? Para garantir que esse meu ar que tá entrando pro meu pulmão, ele vai ser mais limpo ainda, certo? Aí a traqueia, ela se divide em dois ramos, chamados de brônquios, que eles que conduzem o ar até os pulmões, que são aqui, ó, esses aqui, ó, estão vendo? Na imagem, aqui, ó, certo? São os brônquios. Então, eles vão conduzir o ar até os pulmões. Muito bem. Já no nosso terceiro quadrinho, depois de tudo isso que aconteceu até ali nos brônquios, o que vai acontecer? Agora, depois do ar mais limpo, mais aquecido e mais umedecido ainda, daí que o ar vai chegar no meu pulmão, onde vai ocorrer aquelas trocas gasosas que a gente viu lá nos vídeos anteriores, que é onde o oxigênio, né, o gás oxigênio vai passar para o meu sangue, e o gás carbônico presente, que já está lá dentro, ele vai seguir para os pulmões, de onde segue para fora do nosso corpo, fazendo o caminho contrário. Então, vai entrar o gás oxigênio no meu corpo, vai para o sangue, e aquele gás que está lá dentro já, o carbônico, ele vai seguir pelo caminho contrário e vai sair. Então, vai entrar aqui o gás oxigênio e o carbônico que já está aqui dentro vai sair pelo outro lado. Então, vai fazer um caminho contrário, certo? Até concluir a minha respiração. Muito bem, que caminho longo, né, gente? Vocês não acham? E agora aqui no nosso quarto quadrinho. Depois disso tudo, para que o ar entre nos pulmões ainda, é necessário o quê? Que os meus pulmões aumentem de tamanho, certo? Esse aumento de tamanho, ele ocorre por quê? Da ação de alguns músculos que a gente tem, né, no tórax, certo? Que é o diafragma. O que é o diafragma? É o músculo que faz o processo da inspiração, certo? Se vocês perceberem aqui, ó. Aqui, ó. Ó, aqui tá o diafragma, certo? Então, os pulmões, eles estão sentados em cima desse músculo aqui, ó, do diafragma, que faz esse movimento quando a gente inspira, certo? Já os músculos da expiração são os abdominais e intercostais. O que são os músculos intercostais? Não são os músculos das costas, não, tá, pessoal? São os músculos que ficam entre as nossas costelas, certo? Então, ali que são os músculos intercostais, que fazem todo esse processo da expiração. Então, ó, eu inspiro, né? Trabalho o meu diafragma. E quando eu expiro, eu tô trabalhando os músculos abdominais do meu abdômen, né? E dos meus músculos intercostais, que estão lá no meio das minhas costelas, certo? Eu vou ver se eu acho um videozinho explicando sobre isso ali no positivo, para vocês terem mais informações sobre isso. Então, vejam bem, aquele primeiro QR Code que tá aqui, ó, esse aqui, ele fala do diafragma, certo? Então, vocês vão assistir, né, para vocês terem mais informação. E o outro aqui embaixo, ele fala já sobre os alvéolos pulmonares, que são pequenas bolsinhas de ar que estão lá no final das minhas ramificações dentro do meu pulmão. Que também ali, gente, é que ocorre a inflamação desses alvéolos quando a gente tá gripado, certo? Isso a gente vai tratar mais pra frente.
Aqui no Você Sabia diz assim: dentro dos pulmões há ramificações mais finas do que os brônquios. Que os brônquios são esses aqui, né? Essas ramificações aqui, certo? Então, essas ramificações mais finas dos brônquios, que são chamadas de bronquíolos, que terminam nessas pequenas bolsas ali que eu falei de ar, que são chamadas de alvéolos pulmonares. Que aqui essa fotinho aqui de baixo aparece bem certinho, ó. Estão vendo aqui, ó, as ramificações que elas vão afinando? Então, esses são os alvéolos pulmonares, que são as pequenas bolsinhas de ar. Cada pulmão apresenta, gente, milhões desses alvéolos. E é neles que ocorrem, lá dentro dessas bolsinhas, que ocorrem essas trocas gasosas. Porque vejam bem, se elas são bolsinhas de ar, é porque é o oxigênio, o gás oxigênio que eu tô fazendo, né? Que eu tô inspirando e fazendo lá dentro toda essa troca gasosa, né? Inspirando o gás oxigênio e eliminando por outro caminho contrário o gás carbônico, né? E também a água lá que eu falei, que sai em forma de vapor do nosso corpo. Gente, então assim, a página 22 era isso. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais com meus vídeos. A prof começou a fazer os vídeos agora. Não é fácil fazer os vídeos, porque eu prefiro estar lá com vocês dentro da sala de aula, onde eu tenho que ficar chamando atenção toda hora, né, gente? Fiquem quietos, vão prestar atenção. E também a interação de vocês nas perguntas, né, que a gente conversa bastante dentro da sala de aula. Então, assim, ó, eu tô tentando ser o mais espontânea possível para vocês, mas não é fácil, como vocês fazem vídeo para mim, e a prof sabe que também não é fácil, sabe? Então, eu quero que também vocês entendam o lado da prof, que também não é fácil para a prof estar aqui falando na frente da câmera para vocês. Mas a prof está fazendo de tudo para que o aprendizado chegue para vocês de maneira mais prazerosa, né? Que vocês consigam entender esse processo que a gente está passando agora, que não é um processo que vai acontecer sempre, né? Que logo, logo a gente vai estar junto, sim, mas que nesse momento é necessário a gente estar fazendo esses vídeos, tá passando essa troca de conhecimentos, né? E logo, logo a gente vai tá fazendo aula em tempo real também pelo Zoom. A gente só tá se programando e fazendo testes para ver se vai dar tudo certo e logo, logo a gente vai estar se vendo ao vivo também. E aí a gente pode conversar um pouco e trocar experiências, tá bom? Um beijinho para vocês. Eu já volto, talvez não, eu vou voltar sim, tá, gente? Pera aí, eu vou voltar na página 23 daqui a pouquinho. Beijinho.